Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre imposto de renda para pequenos investidores. Vamos lá? Bom pessoal, tem um assunto que eu queria conversar com vocês que está me preocupando bastante. Eu tô vendo vários canais pequenos estão começando, graças a Deus, a guardar na reserva de emergência, estão começando até a investir pequenos valores. E eu tô um pouco preocupada porque eu não tenho certeza se vocês realmente sabem o que vocês estão fazendo. Principalmente no que diz respeito ao imposto de renda. Eu poderia ter feito um vídeo chamativo 5 dicas para imposto de renda dos... 5 dicas para imposto de renda dos pequenos investidores, mas eu não quero esse apelo chamativo, quem me conhece sabe que eu sou bem objetivo. Então vamos lá. Tem alguns pequenos cuidados que vocês que estão investindo precisam ter, tá? E quando eu falo em investindo, eu não estou falando em renda fixa, tá? Esse vídeo não é para quem aporta em reserva de emergência. Esse vídeo não é para quem aporta em CDB. Esse vídeo é para quem investe basicamente em ações e fundos imobiliários, tá? Que são, eu não vou falar sobre ETF, que ainda é mais complexo. Se tu investe em ETF, tu sabe o que tu tá fazendo, ou pelo menos deveria fazer, tá? Mas com o advento da internet, com o advento de pessoas que estão recomendando carteiras por aí, enfim, muita informação boa e muita informação ruim vem. E se você está investindo em fundos imobiliários e ações na Bolsa de Valores, tu tem que saber algumas coisas. Primeiro, tu tem que declarar imposto de renda. Pode ser que você esteja dentro do valor de isenção do imposto de renda. Esse vídeo está sendo gravado em 2024. Eu vou tentar colocar aqui no vídeo em algum lugar o valor, né, de isenção vigente 2024. Mas eu preciso que tu saiba que se tu investiu em ação ou em fundo imobiliário, e investir significa comprar alguma dessas coisas em uma corretora na Bolsa de Valores, tu tem que declarar. Declarar é diferente de pagar imposto, tá? Significa que você vai declarar a sua compra no programa da Receita Federal. Todo ano, em fevereiro, a Receita abre prazo para nós apresentarmos a declaração do imposto de renda. Tu baixa um programa, tu te cadastra e aí tu declara o que tu fez naquele ano financeiro. Ano que vem, 2025, em fevereiro, a gente vai declarar tudo o que nós fizemos em 2024. E se você comprou fundo imobiliário ou ações, tu precisa declarar essa compra, tá? Eu não estou nem falando de venda, eu estou falando de compra. Então, nesse ano é importante que, em primeiro lugar, tu guarde as suas notas de corretagem. Karina, o que é uma nota de corretagem? Toda vez que você faz uma compra por meio de uma corretora, e sim, a única forma de você comprar renda variável é por meio de uma corretora. As mais comuns que o pessoal usa, embora eu não goste, é a Nuinvest, o Banco Inter, XP, Rico, BTG, todas essas são corretoras, tá? Sofis eu acho que também é corretora. Enfim, você comprou algum título por meio dessa corretora, elas são obrigadas a te enviar uma nota de corretagem, ou pelo menos manter dentro do site delas uma nota de corretagem. E você precisa acessar esse documento, guardar esse documento, porque um dia a Receita pode vir e te pedir esse documento. Ou você precisa apresentar um cálculo e precisa desse documento. Detalhe, muitas vezes as corretoras são compradas uma por outra. Por exemplo, eu acho que o exemplo mais recente foi que a BTG comprou a Orama, sei lá. Quem era cliente desses acabou perdendo acesso às notas de corretagem, porque o site da corretora sai fora do ar quando uma é comprada pela outra. E fica uma burocracia tremenda de você conseguir acessar isso. Então é importante que você baixe, faça download dessas notas de corretagem e salve num lugar seguro. Pode ser, tu pode imprimir, tu pode salvar na nuvem, você pode decidir salvar no seu computador, não sei. Mas é importante que você tenha pelo menos duas formas diferentes
de guardar isso, porque teu computador pode dar pau, a versão impressa você pode perder, enfim. É importante que você guarde esse documento porque você pode se encrencar sem ele, tá? Segundo, para que serve a nota de corretagem? Você precisa declarar o seu preço médio. Tu vai lá no programa, não é bens. Bom, tu vai lá no campo específico, se vocês quiserem. A gente pode falar futuramente, mais pra frente, a respeito de como é que declara, né? Se esse vídeo tiver engajamento, se vocês gostarem. Aliás, deixa eu aproveitar, se esse vídeo está sendo útil para você, se você está gostando desse conteúdo, por favor, deixa seu like, seu comentário. Eu não sou especialista no assunto, eu quero deixar bem claro, eu sou apenas uma pessoa que investe e que declara, né, o imposto de renda. Se eu puder responder e ajudar, eu vou ter prazer em responder os comentários de vocês aqui embaixo, tá? Bom, se você comprou ações ou fundos imobiliários, é importante que você declare. Mas, Karina, como é que declara? Vamos lá. Eu vou pegar papel e caneta e a gente vai conversar. Bom, pessoal, vocês viram que eu mudei um pouco o cenário porque meu telefone tocou naquela hora, tá? Meu marido me ligou. E aí eu tive que interromper a gravação e quando eu voltei, ele gravou em outro formato. Ele tá virando, assim, meu celular. E eu já tentei rotação automática, tá? E desligar a rotação automática, ligar a rotação automática, pra mostrar pra vocês, olha, quantas vezes eu gravei esse vídeo. E mais essa aqui. Então, eu já expliquei, o que eu vou explicar pra vocês, já expliquei várias vezes, eu já gravei várias vezes. Mas eu não vou desistir porque esse conteúdo é importante. Mas, por favor, valorizem, pessoal, o esforço que eu faço pra gravar isso aqui, tá? Vamos lá. Eu tinha parado quando eu ia descrever pra vocês exemplos, tá? Vamos supor que em setembro, tá? Em setembro de 2024, é claro, eu compre um fundo imobiliário, tá? A 11. Claro que eu sei que o fundo imobiliário normalmente tem 4 letras e termina com 11, tá, pessoal? Então vamos supor que eu comprei o fundo imobiliário a 11 e eu paguei por uma cota eu paguei R$10, tá? Agora vamos supor que em outubro eu vou lá, eu abro o site da minha corretora, né? Pode ser Inter, pode ser Nubank. E eu vou lá e vou comprar esse mesmo fundo imobiliário, vou comprar uma cota, mas o mercado subiu, tá em alta e eu paguei R$20. Qual é o meu preço médio? Como o nome já diz, preço médio é a média, né? Então eu tenho duas cotas e eu paguei R$30. Então o meu preço médio seria R$15, certo? 30 dividido por 2. O meu preço médio por A11 é R$15. Karina, por que isso é importante? É importante que tu calcule o preço médio porque você tem que declarar. A Receita quer saber o preço médio porque quando você vender, você vai calcular a venda pelo preço médio. Porque ao longo do tempo tu vai comprando uma, duas, 15 e os valores vão se misturando, tá? Vou colocar outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que sobre esse mesmo exemplo, eu tenha feito uma outra compra em agosto. Desse fundo aqui, a 11, e eu tenha pago R$17. Opa, uma cota, desculpa gente, R$17. Então são, nesse caso aqui, eu vou cancelar isso aqui, três cotas em que eu gastei R$47. Aqui. Vai dar 15 ponto alguma coisa, eu acho. 47 dividido por 4, 11,75, tá certo isso? 47 dividido... Ah, é que é dividido por 3, tá. 15,666. Mas, Karina, são só 66 centavos de diferença no meu preço médio.
Mas esses 66 centavos vão fazer a diferença no futuro. E principalmente vão fazer diferença na hora de você vender, tá? Vamos supor, eu vou continuar calculando meu preço médio aqui de R$15 para facilitar meu cálculo, tá? Então vamos supor que em novembro, tá? Novembro eu decidi vender. Perder o fundamento. O que é perder fundamento? Bom, eu espero que tu saiba o porquê de tu estás comprando esse fundo imobiliário. Não porque alguém mandou comprar, mas porque você analisou o portfólio, você verificou que se trata de bons imóveis, que a vacância é pequena, que a gestão é boa, que você tenha analisado todos os critérios e tenha decidido comprar. Bom, perda de fundamento significa que a razão pelo qual você comprou já não existe mais. Essa decisão não se mantém e você decide se retirar do fundo. Então você vende a sua cota, tá? Mas eu não quero vender tudo, eu quero vender só uma, eu vou sair aos poucos, tá? Então, eu vou vender uma cota. Eu vou vender a 11 pelo valor de R$17, tá? Então, preço de venda menos o preço de compra é igual a 17 menos R$15, que dá R$2. Sobre esses R$2, tá? Eu vou ter que pagar imposto de renda. Mas, Karina, me disseram que fundo imobiliário tem isenção de imposto de renda. Tem isenção o rendimento que você recebe lá. Todo mês que pinga o aluguel, aquilo ali é isento de imposto de renda. Isso aqui, a venda dele não é isento de imposto de renda. Mesmo aquilo que pinga todo mês para ti, os rendimentos, você tem que declarar. Você declara a compra, você declara você declara o que pinga, os seus rendimentos, o que pinga todo mês aí na tua conta. Você vai declarar também a venda e você vai pagar imposto pela venda. E assim, ó, não é magicamente, tu tem que ir lá, calcular o valor, imprimir a guia do leão e pagar o imposto, ou você tá irregular. Hoje em dia, tem algumas corretoras oferecem o serviço de cálculo de imposto de renda e de impressão de guia, tá? Mas aí custa um valor elevado. Se você é um pequeno investidor, provavelmente vai ser mais do que você investe, tá? Mas assim, existem das mais variadas ferramentas para você fazer cálculo disso. Você pode anotar esse teu controle, você pode usar papel e caneta, você pode usar planilha de Excel, você pode usar planilha no Drive, você pode usar aplicativo, você pode usar esses sites que você só faz o upload das notas e eles calculam para você. Tem várias formas de você calcular isso, entendeu? Tudo depende do teu bolso. Outra dica que eu quero falar com vocês a respeito é que eu não gosto, Karina, não compro 2 ativos diferentes no mesmo dia. Por quê? Eu vou usar aqui uma coisa que eu já escrevi, só para facilitar, tá? E adiantar. Vamos supor que no dia 14 de 11 eu tenha comprado um fundo... Não vou usar esse aqui, peraí que eu vou usar um que tá mais completo. Esse aqui, ó. A maravilha de ter gravado mais de uma vez. Vamos supor que eu tenha comprado a 11 um fundo imobiliário, uma cota por R$10. No mesmo dia eu vi uma excelente oportunidade e resolvi comprar uma ação C4, tá? A ação também tem letras e números, isso aqui é totalmente hipotético, tá? Eu comprei uma ação C4, uma ação por R$20, tá? E eu vou olhar lá no final da minha nota de corretagem, tem emoluentes, tem ICMS, tem vários custos, tá? Algumas corretoras isentam alguns custos, então isso varia bastante, tá? Vamos supor que nesse final diz custo total 30 com 40. Esses 40 centavos não é 20, tá? Não é só dividir por 2 e tá
e tá feito o negócio. Não. Existem alguns... Se você pesquisar na internet, tem vídeo no YouTube, tem links em corretores, em blogs que falam que baixam... Você pode baixar planilhas que fazem esse cálculo para você, tá? Dos custos proporcionais. Eu, sinceramente, prefiro evitar o trabalho e a fadiga. E como assim? Eu não faço compra e venda no mesmo dia, não faço day trade. Eu prefiro esperar e comprar no outro dia, que aí eu fico com um valor total, eu lanço o valor total da data de corretagem nos meus cálculos, tá? É isso. Você saiba que você tem que declarar no imposto de renda. Você vai lá no site da Receita, baixa o de 2024, que já passou, e aí você me diz assim, Karina, eu não declarei nada na vida nunca, tá? Você pode fazer uma retificação do imposto de renda dos anos anteriores e declarar a compra desses ativos. A problemática maior é você vender sem comprar, tá? Outra coisa, muito importante, a Receita não é burra, tá? Ela cada vez mais está cruzando informações. As corretoras, todo final de ano, as corretoras encaminham relatórios, tá? E elas colocam o teu CPF e dizem o que você tem ali com elas. Então essas movimentações, elas ficam no registro da Receita. Não ache que vai ser à toa, tá? Também você tem que... A Receita não é burra e tu tem que ter renda, né? Como é que tu vai construir um patrimônio se tu não tem entrada? Então, se você tem um pequeno negócio, às vezes, sei lá, tá vendendo alguma coisa e tu não declara, isso também pode ser complicado, tá? A tua renda para comprar o ativo tem que ter saído de algum lugar. Então, mais um ponto de atenção. Eu tô falando tudo isso não é para você não investir, não. É para que você invista em... Então, gente, a ideia aqui é só que você estude e se informe mais antes de sair correndo a la louca. Eu não ensinei para vocês o que era um fundo imobiliário. Eu parti do pressuposto que se você está investindo, você já sabe. Mas a gente pode conversar mais a respeito. Em alguma das tentativas de vídeo eu gravei mais informações do que eu realmente dei nessa última, porque eu já estava bem cansada, então vocês podem imaginar, né? Se tiver algum comentário, alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo. Você pode contratar um contador, tá? Para fazer a sua declaração e se informar a respeito. É um profissional habilitado para fazer isso, a retificação, tanto na retificação, se precisar retificar alguma coisa, quanto declarar. Ele é o profissional que vai melhor saber te orientar e fazer, tá? Claro que tem profissionais, tem profissionais que nunca viu um pequeno investidor e vai te mandar longe, tá? Ou vai declarar errado. Então, assim, nada melhor do que você buscar informação, tá? Você buscar o conhecimento por meio de livros, cursos, casa de análise, tem um grupo de analistas financeiros que trabalham no que a gente chama de casa de análise, que analisam ativos e trabalham com carteiras recomendadas, tá, por eles. E eles fornecem alguns vídeos, algum tipo de conhecimento a respeito de declaração de imposto de renda, tá? Isso também é útil, é muito válido. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, que eu gravei num vídeo e acabou não saindo nessa versão, eu lembrei agora. Tenham uma reserva de emergência antes de investir em renda variável. Por quê? Voltando ao vídeo que eu falei de uma reserva mínima de R$1.000 para qualquer emergência, antes de fazer projeto zero dívidas e parcelas do cartão, antes de fazer projeto liberdade financeira, comprar apartamento, qualquer coisa. Por quê? Com propriedade de fala, eu, Karina, tive uma emergência anos atrás, em que foi toda a minha reserva de emergência, mas eu tive que vender ativos em renda variável para suprir. A reserva não foi suficiente e eu tive que avançar para a renda variável. E assim, você vender ativos com pressa, pelo preço de mercado, depois tu declarar e recolher todos os impostos, gente, é uma dor de cabeça que você não quer ter, tá? Então a tua reserva tem que estar uma reserva saudável, tá? Entenda o que você está fazendo. Não siga somente um vídeo no YouTube dizendo compra o ativo tal, carteira recomendada do mês,
sabe? Entenda o que você está fazendo, entenda as consequências, entenda os registros. Bom, resumo do vídeo, tá? Guarde todas as suas notas de corretagem, calcule seu preço médio, registre os rendimentos, o preço médio, os rendimentos mensais da ação, do fundo imobiliário, enfim, sei lá, dos seus ativos. Registre tudo, porque você vai precisar declarar, sim, no teu imposto de renda, tá? Mesmo que você esteja abaixo do valor lá anual mesmo que você esteja dentro do valor de isenção do imposto de renda, se você comprou qualquer coisa em renda variável no ano corrente, você vai precisar declarar, tá? É isso aí, gente. Obrigada por tudo, assim. Eu gravei acho que 7 vezes, mas o vídeo saiu. Dê uma valorizada, curta, compartilhe e comente aqui no canal, tá? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!